Olá, seja muito bem-vindo ao nosso devocional com propósito. Estamos no dia 5 e o dia 5 ele tem o tema Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Quantas vezes a gente enxerga a nossa vida de uma forma tão limitada, tão pequena e tão vazia, ou às vezes tão cheia, que a gente nem consegue discernir tudo que a gente tem para fazer, o porquê que a gente tem as coisas para fazer, e enfim, os dias passam, as semanas, o ano, e nós percebemos que não estamos nos sentindo alinhados. E o dia de hoje ele vem para nos trazer uma clareza, um discernimento completamente diferente, um acesso novo nós vamos liberar no dia de hoje. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Quantas vezes você já parou para olhar uma mesma situação e você pensou assim, nossa, como eu estou diferente hoje e nesta situação que eu estou hoje, eu teria uma resposta bem diferente a tal situação. E é isso que acontece. Nós vemos tudo ao nosso redor, nosso mundo, as coisas como acontecem, na perspectiva de como nós estamos naquele momento, de como nós somos. Então, quanto mais nos desenvolvermos para sermos perfeitos em Deus, mais nós teremos discernimento e clareza para entender o quanto é nosso da situação e o quanto não é nosso da situação. E isso nos dá um alinhamento com o que nós devemos fazer da nossa vida e do nosso propósito. Se você está sentindo que esses dias que nós estamos passando juntos neste devocional está sendo bom para você, está te trazendo novas perspectivas, está te trazendo clareza, está te trazendo discernimento, ou pelo menos está dando aquela sementinha que ela começa a ser gerada dentro de você, deixa o teu like no vídeo. Pode direcionar ele para uma amiga, para uma pessoa especial para você que você também quer ver cumprindo o seu propósito aqui na Terra, sendo mais próspera, mais abundante neste mundo aqui e se preparando para a eternidade. Então vamos continuar. O modo como você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pelo qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Tudo é questão de perspectiva. E como nós vemos, assim nós fazemos e assim nós somos. Como aquela frase, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Então eu creio que a palavra de hoje ela vai te ajudar a tirar verdades que você muitas vezes está colocando na tua vida. Você tem muitas verdades que podem não estar sendo boas para você, podem não estar te levando onde você deveria e mereceria estar. A forma como você enxerga, investe o teu tempo, o teu dinheiro, os teus talentos, tudo isso diz respeito a como você vê a sua vida. E tudo isso vai te levar a um destino final. Como você vê a vida? Se faça essa pergunta nesse momento, como que você vê a vida? A primeira resposta que vir na sua mente, ela vai ser o como você está enxergando, qual que é a tua definição de visão sobre a tua própria vida. Alguns relatam que a vida ela parece um quebra-cabeça, outros uma montanha russa feita de altos e baixos, outros uma jornada. E eu já vi a vida de formas completamente diferentes, assim, eu já entendi muito menos, já entendi que a vida, na minha perspectiva, na minha visão, ela é uma jornada, onde você vai aprendendo, tudo que acontece na tua vida é de alguma forma para te ensinar, te preparar, te dar mais condição do que vem lá na frente, entende? Cada vez é uma jornada, Cada vez que você vai caminhando esse caminho, você vai aprendendo, você vai tendo desafios, testes, e isso tudo a gente vai conversar aqui hoje também. Alguns gostam de dar uma analogia da bicicleta. Pense numa bicicleta com marcha.
Uma bicicleta com marcha, muitas vezes, de todas aquelas marchas, nós acabamos usando apenas algumas. 2, 3 em média. É o que a maioria das pessoas faz, tá? O que acontece? Por que a gente não aproveita todas essas marchas numa bicicleta como num carro? Porque na bicicleta a gente entende que aquelas marchas ali que a gente já está acostumado estão funcionando. E aí a gente acaba não usando algumas. Só que o que a analogia da vida nos traz através do pensamento da bicicleta com marchas? Será que todas essas marchas elas não têm um significado e um sentido? Será que a minha performance na bicicleta não seria melhor? Será que o meu descanso não seria melhor na bicicleta? Será que o aproveitamento daquela atividade não seria melhor se eu aproveitasse melhor e soubesse como movimentar essas marchas? Assim como existem profissionais que andam de bicicleta e aproveitam todas as marchas, senão não teria sentido ter sido feito. Por que fariam 10 marchas, 12 marchas, se você só precisasse de 4? Existe um motivo. E é esse existir um motivo que nos leva ao nosso ponto que nós estamos conversando durante estes dias, que é o nosso propósito, né? O propósito que Deus tem para as nossas vidas. Se você parasse nesse momento e imagine agora, que metáfora você usaria para a sua vida? Jogo, bicicleta, montanha-russa, quebra-cabeça? Qual outra analogia você colocaria para a tua vida? Você pode até deixar na descrição aqui desse vídeo, tá? Nos comentários, né? Pode deixar ali qual seria a tua metáfora de vida. Como que você está enxergando isso? Como você vê, consciente ou inconscientemente, a tua vida? A primeira coisa que vir na sua mente é o que provavelmente é a tua metáfora de vida, tá? Então, nós podemos imaginar que a forma como a gente expressa essa metáfora de vida, como nós vivemos, o que é esta vida que vivemos, nós podemos expressar isso que nós sentimos sobre metáfora por meio das nossas roupas, dos nossos carros, das nossas joias, dos penteados, das decisões, de tatuagens. Tudo comunica algo. Isso muitas vezes no meio profissional eu ressalto muito, né? Tudo comunica. Quando eu estou trabalhando a mentoria, né, com os meus mentorados, eu falo assim, né? Quando nós estamos trabalhando posicionamento, tudo comunica. Se posicione conforme o que você é, com clareza, com direção, discernimento, né? Quem que você é, se posicione como você é. Isso vai ser o teu maior potencial e diferencial. Por quê? Porque aí você consegue se expressar como você realmente é. Então, voltando para a nossa metáfora de vida aqui, quando nós estamos usando o que usamos, nós estamos expressando o que acreditamos. A nossa metáfora de vida, ela também determina as nossas esperanças, os nossos valores, os nossos relacionamentos, as nossas metas e prioridades. Reforço, ó. Eu faço sempre um resumo, só que meu resumo ele é bem extenso, porque eu não gosto de tirar muito do que é a verdade que está sendo trazida através do livro, né? Uma Vida com Propósito e da Bíblia. Só para ressaltar para você, da onde que tá vindo esse conteúdo, combinado? Então, quando nós determinamos as nossas esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades, alguns aqui, ou vocês devem conhecer, já conheceram, mas algumas pessoas, elas são guiadas e elas têm a metáfora de vida delas é que a vida é uma festa. Logo, se a vida é uma festa, o valor delas é diversão, é se divertir, é aproveitar.
Quem vê a vida como uma corrida, provavelmente o valor é velocidade. É aquela pessoa que ela quer crescer rapidamente, ela quer correr, ela quer atingir os resultados, ela ela acelera. E ela vai acelerando. Isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Tudo. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Quem vê a vida como uma maratona, o valor é a resiliência. E quem vê como um jogo é aquela pessoa que vai querer vencer. E isso será muito importante para elas. Só que mais pra frente, a gente vai ver que quando a gente vai cumprir o nosso propósito, nós passamos a enxergar a nossa vida com a metáfora de Deus, as metáforas bíblicas, o como Deus deixou na Bíblia escrito, como que nós devemos enxergar a vida. Então nós tiramos esse nosso pensamento de corrida, de acelerar, de maratona, de festa, tiramos todas as metáforas e nós vivemos a metáfora que Deus colocou na Bíblia. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. É um acesso. Eu estou falando aqui desde o primeiro momento, desde o primeiro vídeo, desde o primeiro dia. É acesso. Quando você dá acesso a Deus, a sua mente, a sua vida, Ele vai, está escrito aqui, Ele vai te dando e Ele vai transformando a tua mente e Ele vai te liberando gradativamente o que você precisa para entender mais sobre a tua vida, para entender mais o teu propósito, para ter mais clareza de onde você quer chegar e onde você deve chegar e para onde você deve ir e para onde você não deve ir. Tudo isso pode ser acrescentado à sua mente se você assim permitir, assim como se eu não permitir, também não vem a mim. Na Bíblia, nós temos o ensinamento de duas metáforas, são 3. Neste momento eu vou falar 2 e uma vai ficar para um próximo vídeo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, quando a gente fala que está escrito na Bíblia, significa que é o Senhor que está falando para nós isso. Essa é a concepção clara do que significa a Bíblia. A vida na Terra é um teste. Esta é a primeira metáfora que a gente vai trabalhar hoje. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade, à lealdade. E as palavras como provações, tentações, refinar, testar, elas ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Então, o que está dizendo aqui? Que Deus, ele provou, como exemplo, a Abraão ao lhe pedir o seu filho Isaque, a Jacó ao precisar trabalhar mais 7 anos para ter Raquel, Adão e Eva que foram reprovados no teste do jardim, Davi falhou várias vezes e foi submetido por Deus a várias provas. Aprovados também nós temos José, Ruth, Esther, Daniel, são muitos aprovados, mas são muitos testados, são muitos corrigidos, são muitos provados, tentados e refinados. Então, na vida, aqui na Terra, nós temos um teste, nós passamos por esse teste constantemente. Testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter das pessoas. E toda a vida é um teste. Se você quer entender o caráter de uma pessoa, essa pessoa, quando é colocada a teste, quando é provada, ela será revelada. Deus, ele constantemente observa a sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo
ao clima. Ele observa a mais simples ação, abrir a porta para alguém, pegar um lixo no chão, a educação com que você trata um balconista, um recepcionista num balcão. Então, continuamente nós estamos sendo testados e às vezes você só quer vencer aquele teste grande, né? Mas você se esquece que continuamente Deus está aqui do seu lado, Ele está te acompanhando, Ele está conhecendo você, sabendo as tuas reações, sabendo como você está reagindo com as pessoas. E eu espero que você esteja anotando isso. Anote, revise, reforce. Pensar na sua vida como um propósito e acessar esse propósito vai direcionar totalmente o rumo dos teus próximos dias, do teu próximo ano. Nós podemos prever alguns testes que Deus irá aplicar com base na Bíblia. Então, se você está se perguntando quais testes eu posso passar segundo a Bíblia, aqui eu vou te dar alguns. Você será tentado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis. Sabe aquele problema que não tem solução? Orações não respondidas, críticas injustas, tragédias sem sentido, amor pelas pessoas. Muitos passam pelos outros testes, mas são falhos na hora de amar. Porque eu quero amar apenas aqueles que me amam também. E muitas vezes eu me esqueço que quando Deus fala, Deus, Jesus Cristo nos traz a palavra amor, Ele nos traz amar o outro como a si mesmo. Primeiro eu tenho que me amar e depois eu conseguir amar as outras pessoas. E entender que são falhas assim como eu. Só que talvez estejam errando em outros pontos que eu não esteja errando. Mas eu com certeza também tenho os meus erros. Todos nós temos. Teste da não presença de Deus também é teste. É quando você não sente a proximidade dele. É quando parece que ele está longe e que você não o sente. Parece que não tem conexão. Mas isso também é um teste. E na Bíblia a gente identifica isso com o rei Ezequias, que ele foi testado em fé. Deus ele desamparou para prová-lo e para saber o que ele realmente havia em seu coração. Ezequias desfrutava de uma relação íntima, de comunhão com Deus, mas num momento crucial da sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Todo aquele que é aprovado nos testes, com certeza vai receber uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Nada, é como eu falei, desde a forma como você abre a porta para alguém, como você recebe alguém, em tudo você pode estar sendo testado e aprovado. Cada dia é importante, cada segundo é uma oportunidade para aperfeiçoar o nosso caráter, demonstrar amor ou para depender de Deus. Porque sim, nós dependemos de Deus. Do menor ao maior teste, todos têm implicação eterna. E Deus, Ele quer que a gente seja aprovado. E Ele coloca os testes realmente para que nós pegamos esse teste e nós consigamos aprender a nos aperfeiçoar no amor, na esperança, na fé, nos relacionamentos. Deus, segundo a Bíblia, Ele cumpre a sua promessa e não deixará que vocês, sofram tentações que nós não temos força para suportar. Ou seja, toda tentação que vier a você é capaz de suportar. E quando uma tentação vier, Deus dará forças a você para suportá-la. E assim nós poderemos sair delas. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados.
Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E ainda no final do teste, nós receberemos uma coroa. Eu sei que é para poucos aceitar, entender, mas se você der uma oportunidade, o Espírito Santo ele vai trabalhando na sua mente e ele vai ajudando você a compreender a cada dia mais o que o Senhor faz na nossa vida, qual a transformação que vai acontecer na sua vida, qual é o impacto da presença dele nas direções. Mesmo quando essas direções elas parecem extremamente impossíveis, improváveis, elas, se direcionadas por Deus, elas serão portas, oportunidades para você passar, para você romper, né? Então agora nós vamos para a segunda metáfora que a Bíblia nos traz sobre a vida. A vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Nosso tempo neste mundo, a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e recursos, eles são todos dádivas de Deus, que nos confiou para que nós cuidemos e administremos. Este conceito ele começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos, ou seja, essa metáfora que fala sobre confiança, sobre um cargo de confiança, o primeiro pilar para você entender ela é aceitar que Deus é o dono de tudo e de todos nós. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Deus apenas nos empresta a terra. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo, a cuidando, administrando tudo que vier à sua mão. A Bíblia ela diz que Deus abençoou Adão e Eva dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Tenham poder sobre peixes, aves, animais que se arrastam pelo chão. O que é isso? Você e eu, nós não nascemos, não fomos feitos para andarmos de cabeça baixa. Nós somos feitos para dominar, para pegar o direito nosso de sermos vivos e de desfrutarmos do que o Senhor fez para nós. Todo aquele que confia e entrega a sua vida nas mãos do Senhor, ele tem segurança, primeiro eterna, e depois, né, nada nessa terra lhes faltará. Os cristãos vivem por um padrão mais elevado, visto que Deus é dono, Ele cuida, Ele administra bem, Ele faz o possível e o melhor possível. Ou seja, tudo que estiver na sua mão, faça o melhor possível. Dê o seu melhor. Cuide do que Deus colocou na sua mão. Pode parecer pouco hoje, mas cuide, preserve. E isso não são somente riquezas. É o marido que Deus te colocou na sua mão, é a tua esposa, é os teus filhos, é o teu trabalho, é o que você é. Cuide de você, do seu corpo, da sua vida, da sua mente. Como que Deus vai operar através de você se você está completamente destruído? Você precisa buscar estar bem cuidado. Se cuide. A parábola dos talentos, ela foi ensinada por Jesus e ela traz a responsabilidade e a confiança para aqueles a quem foi designado um valor. Alguns prosperaram aquele valor, outros apenas cuidaram, outros perderam, e assim somos nós. Alguns de nós pegam o que Deus nos deu, um talento, e aproveita esse talento, dá valor a esse talento, e pega esse talento e esse talento se transforma em algo maior, mais próspero, mais abundante. Alguns pegam a família que Deus lhe deu e não cuidam, e não nutrem, e não amam, e não preservam, e não cuidam dessa família que Deus te deu.
E quando você não está cuidando, esteja atento, porque se Deus te deu, Ele vai te cobrar, e quanto mais Ele te deu, mais você será cobrado. Ao final da sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso é entre você e Ele. Deus, Ele promete 3 recompensas eternas. Isso está na palavra. Reconhecimento de Deus. Pense, muitos buscam reconhecimento das pessoas aqui na terra. E agora imagina Deus olhar para você e dizer: servo bom e fiel. Uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Aqui a gente começa a entender que você pode ter uma responsabilidade maior na eternidade. Estar mais próximo de Deus. Se aqui na terra você fizer o que é para você fazer. Honra em uma comemoração. Você se sentará, você fará um banquete juntamente com o Senhor. Se aqui na terra você fizer o que você precisa fazer. A Bíblia ela diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às suas riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Aqui a Bíblia ela está nos orientando a cuidar do que nós temos financeiramente. Deus diz: há um relacionamento entre a forma de usar o dinheiro e a vida espiritual. Por isso que nós devemos consagrar o que nós temos ao Senhor. Só que lembre-se, nós temos que cuidar e saber administrar bem o que nós temos. Aqui, muitos somos pegos, porque conforme a palavra mesmo nos traz, uma das formas que Deus usa para nos testar e nos afirmar é a administração dos nossos bens financeiros. Então, atenção a tudo. Tudo é dele e por ele. Está escrito na palavra que a ele pertence todo o ouro e a prata. Ou seja, ele dá, ele tira, ele acrescenta, e conforme você for aprendendo e aprendendo, ele vai te acrescentando mais. Só que lembre-se, o que ele te dá, ele exige mais de você, mais responsabilidade, mais confiança. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Muito será pedido. Esta palavra, ela move. Porque muitas vezes, inclusive eu, deixei de fazer o que Deus queria que eu fizesse. E quando você sabe que é algo que é para você fazer, você não vai ter descanso até você fazer o que você precisa fazer. E Ele abre as portas de um jeito, de uma forma que é inexplicável. Mas Ele faz você passar pela porta. E se você não quiser passar, Ele vai fazer você passar por essa porta. Se você deu a Ele a permissão e o acesso para mudar a tua vida, para transformar a tua vida, para estar na tua vida. Sabe que existe, agora eu não lembro exatamente o trecho na Bíblia, mas eu quero compartilhar mesmo assim com você, que Deus ele bate a porta. E Ele só entra se você permitir. A porta do teu coração, a porta da tua mente. Se você permitir. Somente se você der a permissão, você chamar Ele em nome de Jesus Cristo, Ele vem a você. E Ele começa a mudar e a organizar a tua vida. Mas só se você chamar. Só se você Ele bater na porta e você abrir. Neste momento, Ele pode estar batendo na sua porta através dessa palavra. Então, a partir desta palavra, você pode escolher ouvir
e dizer: Senhor Jesus, eu quero abrir a porta para que o Senhor entre na minha vida, para que eu te conheça, para que o Senhor viva em mim. E aí, deixa as coisas acontecerem. A vida, ela é um teste e um cargo de confiança. Então, eu desejo a você que você seja testado sim, mas que os seus testes sejam para forjar o teu caráter, para te tornar ainda melhor, para que você seja a pessoa que você nasceu para ser, a pessoa que Deus olhou e disse assim: é esse aqui que eu vou transformar a vida, é esse daqui que vai ajudar outras pessoas, é este daqui que é um filho escolhido meu. Eu desejo que você aceite as provações que Deus tem para colocar na sua vida, porque elas com certeza te levarão a outro lugar. Novas responsabilidades, novos níveis de confiança, novas entregas. Deus é um Deus muito bom, mas Ele não é um Deus que vai passar a mão na tua cabeça. Ele é um Deus que Ele vai te ensinar a você realmente ter a vida que você precisa ter para estar ao lado dEle. Este foi o nosso 5º dia. Esteja conosco no próximo dia 6 e vamos junto numa jornada de 40 dias seguindo um propósito para a nossa vida. Com carinho, já me segue nas redes sociais também. Entra lá, Kátia A.S. Fersi no Instagram, comece a se inscrever aqui no canal e vamos acompanhar juntos todos esses dias e vamos transformar a nossa vida para 2026.